Vamos dar uma igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Vamos então abrir as nossas escrituras sagradas, Evangelho de João, capítulo 18. Eu vou ler apenas o verso 36 e o verso 37. Quem está alegre com Jesus, diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu também estou muito alegre com o Senhor por tudo que tem feito em nosso meio. O verso 36 e o verso 37. Diz assim a Escritura Sagrada: Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: Logo, tu és rei. Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Amém? Repita comigo em nome de Jesus. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. De novo, todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Amém. Pode sentar em nome de Jesus. Amados irmãos em Cristo Jesus, nós sabemos que estamos reunidos mais uma vez para cumprir a vontade sagrada de Deus, como está escriturado. E nós temos hoje um momento glorioso que será a nossa Santa Ceia. Ou seja, nós vamos trazer à memória os efeitos reais da vontade de Deus acerca da morte de Jesus Cristo. Então nós temos muitos pareceres ao nosso lado, temos ouvido muitas coisas e precisamos nitidamente compreender e conhecer mais e mais de Deus, para que não caminhemos nós de forma que não tenhamos aquela certeza, aquela convicção, e que no momento qualquer que seja, que sejamos atacados por alguma coisa que venha atingir a nossa mente ou o nosso coração, tenhamos a nítida convicção de que estamos no caminho certo, em nome de Jesus. Quem concorda comigo, diga glória a Deus. Então nós temos a necessidade, irmãos, não somente de conhecer a verdade, mas também de discernir a verdade e também trazer um compromisso de tudo aquilo que nós estamos fazendo em Cristo, ter a consciência de trazer não somente o conhecimento, mas a permanência da verdade em nossas vidas. Então nós observamos que a vontade de Deus é que nós possamos entender o porquê da morte de Jesus Cristo. É muito comum as pessoas dizerem que Ele morreu por todas as pessoas. Então nós vemos que dentro dos escritos sagrados de Deus, nós não encontramos, na verdade, um paralelo que Ele morreu por todos. Então nós começamos dia após dia fazer não que seja conveniente as nossas vontades, mas a vontade de Deus. Porque se acreditamos que temos um Deus, sabemos também que Ele colocou não tão somente o mundo, mas também condições para que esse mundo pudesse ser sustentado por Ele. Se acreditamos em Deus e cremos que Ele criou o mundo, Ele também colocou condições para que nós possamos ser sustentados por Ele. O que nos dá graça, irmãos, é compreender que, assim como as coisas finitas estão entre nós temos também o paralelo do nosso pensamento dado por Deus das coisas infinitas. Então é incrível que, se Deus realiza coisas finitas entre nós, permitidas pela sua sagrada vontade, Ele realiza coisas infinitas. Ou seja, são coisas incompreensíveis, porque não se tratam de coisas dentro de um padrão humano, se tratam de coisas infinitas. Ou seja, se Deus realiza entre nós coisas grandiosas, não são coisas que são perceptíveis ao nosso manejo humano, são coisas que são, na verdade, dadas ao milagre de Deus. Então, todas as vezes que nós estamos dentro da casa de Deus, nós devemos entender que todos nós somos limitados. Mas quando olhamos para um Deus que criou o mundo, que criou todas as coisas e que enviou o seu Filho amado Jesus Cristo, nós temos um grande milagre. Ou seja, nós temos um milagre de Deus, que seria a crucificação de Jesus Cristo sobre a face da terra. Nós temos muitos milagres, mas eu creio que não há milagre maior no mundo
morte de Jesus Cristo. Eu creio que dentro daquilo que nós vamos falar da palavra, eu quero que os irmãos entendam que hoje eu vou falar de um assunto sobre a morte de Jesus. Mas quero trazer um contexto para entender o porquê a morte de Jesus. Quero, na verdade, entender, porque muitas das coisas são faladas e às vezes elas ficam, digamos assim, denunciadas aos nossos ouvidos, mas não é a verdade. Então a verdade é que Jesus não morreu por todos os homens. E eu vou explicar isso mais claro em nome de Jesus. Amém? O texto desta manhã diz assim: respondeu-lhe Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Uma das coisas que mais aumentou a minha fé em Cristo Jesus foi a sustentação de vários versos da própria palavra, em que Jesus fala que ele não é daqui. Então, quando eu adentro na casa de Deus, eu começo a entender o porquê que Jesus disse inúmeras vezes: ele não é daqui, ou seja, o reino dele não é desse mundo. Isso me facilitou muito a compreender e também a perseverar na doutrina, porque se o reino dele não é desse mundo, o que houve com esse mundo e o reino de Cristo? Uma colisão fatal, ou seja, a crucificação de Jesus Cristo vem a ser o maior acontecimento sobre a face da terra. Por quê? Um mundo nocauteou o outro mundo. Então o que Deus fez? No nascimento de Jesus Cristo, ele vem ser morto na cruz do Calvário. Para muitas das pessoas entendem que isso que é um acontecimento religioso, eclesiástico ou qualquer coisa paralela dessa definição. Mas quando Jesus disse, está dizendo aqui de forma a enfatizar nas últimas horas em que ele está na cruz do Calvário, dando depoimento, aliás, para Pilatos, ele está dizendo: o meu reino não é desse mundo. Ele não tem interesse, na verdade, de sustentar aqui, qualquer que seja, uma dificuldade, mas ele está trazendo para nós essa palavra: o meu reino não é desse mundo. E quando nós estamos nesse mundo, nós devemos entender que a colisão de Jesus Cristo, os interesses, os preceitos e tudo aquilo que era um aconselhamento do mundo antigo, Jesus Cristo vem e desmantela definitivamente com a sua morte e consequentemente com a sua ressurreição. Quem concorda comigo? Glória a Deus. Então nós temos dois mundos. Ele está dizendo: o meu reino não é desse mundo. Então ele não tem interesse de maneira alguma de sustentar aquilo que vão ser as expectativas e outros interesses desse mundo, porque ele está dizendo: não, o meu reino não é desse mundo. E quando nós então adentramos para perceber os interesses da morte de Cristo, nós precisamos ver que ele veio salvar as pessoas do pecado. Isso é uma coisa que eu me perguntava muito: por que ele morreu? Ele tem os objetivos: salvar as pessoas do pecado e libertar as pessoas de uma escravidão impossível de qualquer homem que seja, qualquer mulher, qualquer sistema, qualquer tipo de educação, cultura, qualquer seja a providência terrena, humana. Não haveria possibilidade de você ser libertado, ou eu, da escravidão do pecado. Então nós vemos o seguinte, que é um assunto que desde os tempos mais remotos, nós vemos que a escravidão do pecado está sobre o mundo. O que nós fazemos na casa de Deus? Nós aqui fazemos aquilo que vem a ser a vontade de Deus, para que nenhum de nós seja escravo do pecado. Eu gostaria que os amados irmãos abrissem uma palavra. Livro de Hebreus, ou aos Hebreus. É uma palavra muito gloriosa que mostra, porque às vezes estamos na casa de Deus e não digerimos o que deveria ser digerido com uma forma mais precisa. Então em Hebreus 2,14, olha o que diz a palavra, para que nós possamos entender o porquê que Jesus trouxe a morte para aqueles que querem confiar. Em 2,14 diz assim, preste bem atenção, irmãos, bem ligado em Deus: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Amém? Irmãos, quando nós estamos na casa de Deus, o que dá mais
força ao homem, à mulher, à criança, ao jovem, a todos, é o conhecimento da verdade. A verdade, ela é o que vem a mudar a tua temperatura de convicção para o teu dia de amanhã ou para o teu dia de hoje. Quando nós olhamos para Jesus Cristo, ele está dizendo aqui bem claro que o diabo tem poder, e ele vem mudar essa história. E é óbvio que, se Jesus Cristo tivesse morrido por todos, na verdade, todos estariam livres do diabo. Mas Jesus Cristo não morreu por todos. Jesus Cristo morreu por aquele que tem interesse, por aquele que é chamado, por aquele que é eleito, por aquele que, na verdade, entende que o mundo espiritual de Deus é mais sólido do que o mundo real. Então ele diz: o meu reino não é deste mundo. Ele está querendo dizer o seguinte: o mundo que vocês vivem é um mundo fadado ao fracasso, é um mundo fadado a ir completamente à sua destruição. É um mundo em que as pessoas não vão prosperar diante do mundo de Deus. Por quê? Porque ele está dizendo aqui, fez questão de dizer: o meu reino não é deste mundo. Então o reino de Deus, irmãos, é um primeiro dos momentos que nós devemos trazer a nossa vida, que nós vivemos aqui, trabalhamos e estamos ocupados aqui, mas o que faz a diferença de um cristão que genuinamente vive a palavra de Deus? Eu não sou daqui. Porque se você segue os preceitos de Jesus Cristo, se você segue, na verdade, a orientação da obra do Senhor, porque todo sacerdote, ele tem uma obrigação diante de Deus, e creio que todos nós somos sacerdotes, sacerdotisas de Deus. Uma vez que o véu foi rasgado, agora não tem mais, na verdade, que eu tão somente, ou alguns irmãos aqui designados, interceder pelos outros. Não, você é responsável pela sua vida sacerdotal. E se você, na verdade, não tem entendimento do mundo espiritual de Deus, é mais sólido, como diz Jesus, e está dizendo: meu reino não é desse mundo. O que pode corroborar essa palavra, para que nós possamos dar ênfase à importância da morte de Jesus? A Bíblia diz bem claro: os teus olhos não viram, os teus ouvidos não ouviram, e o coração não sentiu. É o que Deus tem preparado para aqueles que creem e confiam no seu nome. Essa palavra é uma das transições espirituais mais sólidas, mais importantes que nós temos que fazer, é entender que o mundo de Cristo não é esse mundo que nós estamos. Mas, pastor, então quais são os interesses de Cristo nesse mundo? Eu gostaria de dizer aos amados irmãos que o primeiro interesse de Cristo é salvar o pecador. Quando Deus olha para um homem, Ele olha para o homem e vê a fragilidade do homem, vê a incapacidade do homem, vê, na verdade, a fragilidade de uma criatura que é persuadida e crê em muitas das coisas que não estão escrituradas. Então, quando eu olho para essa situação, eu vejo que Jesus Cristo dá ênfase: se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim. Então nós temos o quê? Uma capacidade nítida do mundo infinito de Deus, de que Ele morreu, mas a Bíblia diz que Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele morreu, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. Então veja bem, o mundo tentou deter Jesus, mas não consegue. Por quê? Porque o mundo espiritual de Deus é infinitamente maior e mais sólido do que o nosso mundo real. Ele dá ênfase aqui de uma forma para que o próprio Pilatos possa entender que ele não tem interesses com as coisas do mundo que até então o Império Romano tinha, a política terrena temporal, e muitos de nós, de uma forma equivocada, ainda caminhamos na face da terra e não compreendemos o porquê que Jesus morreu. Ele morreu para nos dar graça e salvação e termos definitivamente o entendimento que nós somos separados como povo de boas obras, como povo que tem entendimento de que precisa viver esse mundo não à vontade humana pessoal, mas segundo a graça de Deus. Então nós observamos aqui que quando Pilatos está ouvindo essa declaração de Jesus, ele deve ter ficado atônito, ele está dizendo: mas o meu mundo não está aqui plantado. Nós cristãos, irmãos, temos que entender que Jesus Cristo veio libertar pessoas da escravidão. Quando nós falamos de pecado, no primeiro momento, nós pensamos nas coisas mais comuns citadas entre nós. Às vezes, coisas profundas, nós não conseguimos pensar. Por quê? Há necessidade de nós começarmos o processo espiritual de Deus, entendendo que o mundo de Deus, em todo o tempo, é um mundo acessível. O mundo de Deus é em todo o tempo um mundo
santos dele. Não é um mundo que existe, está tão distante, e as pessoas falam, mas pastor, o que tem naquele mundo? Eu começo a dizer para você que as cores do mundo de Deus não são de maneira alguma comparáveis às cores do nosso mundo. O sonido que há no mundo de Deus, os sons são completamente diferentes. O que há no mundo de Deus é uma velocidade em que você não pode precisar, com qualquer que seja a colocação gramatical ou vocabulário que você tenha conhecido na língua portuguesa. A velocidade é uma coisa estrondosa, é estúpida. Como o senhor sabe disso? Eu acabei de falar para os irmãos que o mundo espiritual de Deus é acessível. Então, quando você tem as experiências com Deus, o próprio Deus mostra, olha a distância da minha velocidade. E aqui nós, no mundo presente, sonhamos com um carro talvez melhor, sonhamos com alguma coisa que faça uma fascinação, traga uma fascinação, uma experiência gloriosa, um carro magnífico. Mas alguém que está diante da experiência de Deus e que vê a morte de Jesus Cristo, por que aconteceu, vê nitidamente que um carro, um terreno temporal, nas mãos de Deus não passa de uma carroça. E aí eu valorizo, por que não passa de uma carroça, pastor? Seja ele o melhor modelo. A velocidade de Deus é estupenda. Qualquer que seja uma criação finita, temporal, não poderá nunca servir para Deus. Para que serve isso para mim? A minha velocidade não é essa. A minha velocidade é acima de anos-luz. Então eu me desloco de um lado para o outro, com uma velocidade que homem algum pode, finito, me dar. Então quando eu estou na casa de Deus, eu vejo que a morte de Jesus Cristo é para que dê consciência aos homens. O meu reino não é deste mundo. É óbvio que o reino de Deus é superior a tudo aquilo que nós temos visto aqui. E por que devemos trazer umas homenagens contínuas para que as nossas fraquezas humanas sejam anuladas, sejam devidamente ligadas e trazidas para Cristo, para que nós venhamos enriquecer? Porque uma vez que você enriquece, você vai na verdade entender por que Jesus falou, meu reino é desse mundo, é muito superior, é muito, muito mais alto, é muito mais sublime, é muito mais excelso, é muito mais glorioso. E aquele que vive em Cristo Jesus entende perfeitamente por que se deu a morte de Jesus Cristo. Primeiramente eu gostaria de dizer que Deus, Ele quer tornar a humanidade santa e pura. Esse é o objetivo de Deus, tornar homens e mulheres santos, ou seja, separados de todo o conceito, sabe, da idolatria, do conceito da luxúria, do conceito do engano, de que alguém quer viver aqui 200 anos mais, e Deus fala, eu tenho um mundo melhor. E como eu alcanço esse mundo melhor? Pela morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então quando Jesus fala para mim, para você e para todos nós, porque todas as vezes, comer desse pão, beber desse vinho, anunciar a minha morte, porque na morte de Jesus eu tenho um mundo melhor. Na morte de Jesus eu tenho um mundo que é compreendido por coisas infinitas. Então existem milagres, existem muitas situações em que Ele realiza a tua vida, obras gloriosas que você nunca vai ser, nunca vai ter o poder de ter realizado por qualquer que seja ser finito. Eu olho para um homem e vejo, você é limitado, você é limitada, eu sou limitado, mas eu olho para os milagres de Deus. Se Ele criou o mundo, é crível que Ele pode criar uma mulher, pode criar um homem, Ele pode criar um entendimento que nós não temos. Nós precisamos organizar a nossa caixa craniana, que Ele está pedindo para falar da morte dele. E aqui nesse momento Ele está dando um depoimento. Olha o que Ele diz no depoimento. Então lhe disse Pilatos, logo tu és rei. Respondeu Jesus, tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Eu não sei se os irmãos já observaram, a nossa igreja é muito enfática, a nossa igreja é muito centralizadora, no que diz respeito a assuntos que vêm a trazer uma certa fragilidade diante dos homens. Então nós pegamos muito sobre o pecado, porque o pecado é a obra que mais fragiliza qualquer que seja o homem, e qualquer que seja a criança, qualquer que seja o jovem, e qualquer que seja o adulto. O pecado não pede licença para entrar na vida da criança. E nos primeiros momentos da sua gestação, o pecado já está dizendo, estou com você, e você não tem paternidade. E aí o pecado despeja
o fruto dele. Como disse nosso amado pastor Benedito, que nós temos que trazer frutos do Espírito. E quando eu olho então para uma situação como essa, eu começo a ver Jesus trazendo para Pilatos o entendimento de que ele sabe o porquê que ele nasceu. Eu nasci para a sustentação da verdade. Então o que eu estou aqui fazendo dentro da casa de Deus? Vim fazer um culto a Deus hoje. Eu sei que sou alvejado inúmeras vezes. Às vezes as minhas fraquezas me levam a Deus, mas às vezes no estado melhor de condição terrena temporal, se tem uma coisa que me dá algum conforto, eu me distancio de Deus. O que nós fazemos nesta manhã é trazer a morte, porque na verdade nós entendemos que Ele fala de uma forma gloriosa, para que você possa encontrar o lugar onde você está estacionado, onde você está ancorado, porque nesse momento você pode estar ancorado na incredulidade. Nesse momento você pode estar ancorado numa indiferença pessoal. Não estou nem aí, pastor, o que o senhor está pregando. A riqueza não se dá pelo dinheiro. A riqueza se dá pela aproximação do homem com Deus. Quem concorda comigo? Diz a Deus. Uma mulher, um homem, uma criança distante de Deus é sempre uma pessoa que tem a possibilidade de empobrecer cada vez mais. Uma mulher, uma criança, um homem, qualquer ser humano que se afaste de Deus, ele vai empobrecendo cada vez mais. Porque tudo que você imaginar depende da vida que essa pessoa tem nela para te dar. A morte dela enriqueceu milhares de milhões de homens que fortaleceram o reino de Deus através da pregação da palavra, porque viviam pela fé. O próprio apóstolo Paulo, quando estava sendo ali inserido em uma discussão temporal diante dos romanos, a Bíblia diz que um homem ali de potentíssimo poder político, Festo, se levanta e diz: Paulo, tu estás louco numa discussão? Paulo, tu estás louco, mas muitas palavras, muitas letras te fazem delirar. Paulo diz: ó potentíssimo Festo, não estou louco, mas digo palavras de um são juízo. Paulo tinha convicção de que o mundo espiritual de Deus é muito mais sólido do que esse mundo. E quando nós vemos a morte de Jesus, nós devemos entender o seguinte: Ele quer tornar a humanidade a uma realidade e não uma escravidão. Ele quer tornar que homens e mulheres possam abrir os olhos e vejam: não existe só esse mundo, não existe só esse mundo. E aí então você começa a ficar rico. Por quê? Você vive desse mundo e compreende perfeitamente que você não é desse mundo. O apóstolo Paulo tem uma palavra muito gloriosa em Coríntios que diz: e vós vivereis como astro na terra, aparentando não ter nada e tendo tudo e enriquecendo muitos. Por quê? Porque a riqueza de um Deus faz com que você entenda completamente a morte de Jesus Cristo, que ela tem os objetivos de fazer o quê? Um povo que está destinado a não mais ser um povo para o mundo, mas um povo para Deus. Vamos abrir outra vez a Escritura, para nós termos exatamente o entendimento. No livro de Tito, capítulo 2, Tito, você passando, livro de Timóteo, 1 e 2, logo em seguida vem Tito. Passou Timóteo, 1 e 2, você encontra Tito. Vamos ler no capítulo 2. Aleluia! Louvado seja Deus. No capítulo 2, eu vou ler o verso 14. Amém? Olha o que diz no capítulo 2, o verso 14. Vamos ver o que o Senhor fala acerca da sua morte. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então você observa o seguinte: ele está dizendo que a fim de remir-nos de toda a iniquidade. Para quem não sabe o que é iniquidade, iniquidade é o pecado repetido que fazemos continuamente e achamos que Deus vai dar perdão consecutivo. Ele está dizendo aqui que Ele se deu por nós, a fim de remir-nos, perdoar-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então veja bem,
Deus tem interesse num povo nessa terra, não é por todos. Ele está dizendo aqui, um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então, quando você olha para a morte de Jesus Cristo, você deve olhar que tem alguns aspectos voltados para que nós possamos salientar em nosso coração. Por que ele morreu? Ele morreu para salvar os homens que têm compromisso com Deus, temor a Deus e também, na verdade, já estão justificados por Deus, ou seja, creem em Jesus Cristo. Então a morte dele é algo extraordinariamente maravilhoso quando nós começamos a compreender que ele sustenta a verdade. Porque nós estamos aqui às vezes falando assim, mas pastor, por que nós não somos 1 milhão ou 2 milhões? Quero dizer para você que existem assuntos que devem ser esclarecidos na nossa vida. Nas pesquisas temporais no Brasil, eles dizem que existem mais de 70 milhões de cristãos. Nós devemos entender o seguinte: esse pormenor deve ficar bem claro para aumentar cada vez mais a nossa afinação espiritual. A nossa afinação espiritual vem pelo conhecimento. Por quê? Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, a fé. Mas o conhecimento também vai nos fazer esclarecimentos e que você vai entender por que são 64 milhões. Segundo a pesquisa, são 64 milhões de pessoas que se dizem ser cristãos. Agora você observa bem. Uma coisa é você dizer e comparecer numa igreja. Outra coisa é você renunciar e viver uma vida entendendo a morte de Jesus Cristo. Ora, se um morreu por todos, é justo que todos, na verdade, façam a vontade de Cristo. É justo que você entenda que, de uma forma muito profunda, infinita da parte de Deus, é óbvio que nós temos uma vida muito melhor do que outrora tínhamos quando não conhecíamos a Deus. Então tudo aquilo que é trazido para nós é ver que a história, desde o mundo antigo, faz inúmeras tentativas para fazer com que essa morte não seja uma verdade. Quantas vezes nós somos persuadidos, até mesmo pelos nossos parentes mais próximos, que têm uma outra escolha de vida espiritual contrária a Deus. Mas eu observei o seguinte, que toda escolha, irmãos, ela te dá uma alternativa, isso é óbvio. Mas uma coisa eu observei: Deus não dá alternativa ao homem de escolher um Jesus Cristo histórico ou um Jesus Cristo crucificado. Ou você escolhe Jesus Cristo crucificado, ou você escolhe o histórico, porque o histórico ele é mais liberal, ele é mais repleto de situações que não são verdadeiras diante de Deus. Nós estamos aqui pregando nesta manhã a morte de Jesus Cristo. E nós sabemos que inúmeras situações que foram trazidas ao mundo, ela deve ser devidamente combatida por nós, porque nós não somos do mundo. E se nós não somos do mundo, irmão, deve ficar bem claro que nós devemos combater o mundo, assim como Jesus Cristo combateu, entregando a sua própria vida. Ele viu que era de tão grande valor a satisfação de Deus, a salvação da humanidade, e todos, na verdade, gozarem do benefício futuro na eternidade, que ele disse: eu vou entregar minha própria vida. E se você e eu, como disse nosso amado irmão pastor Benedito, de uma forma anterior, o mundo, irmãos, deve ficar bem claro, ainda que nós temos muitos jovens, muitas crianças, Deus já decretou a falência dele, já decretou a morte dele, o extermínio dele. Mas alguém vai dizer: mas pastor, ainda não se deu a vinda de Jesus. Irmãos, entendam bem, a vinda de Jesus Cristo se dá todos os dias na face da terra. Para muita gente não precisa se ver Jesus descendo do alto, ele já desceu com o decreto dele na nossa vida, ou na vida daqueles que, na verdade, haverão de passar desse mundo para o outro mundo. Então nós estamos aqui, nós temos que ter um entendimento seguinte: Jesus não precisa chegar na minha vida para que eu tenha temor de andar nos caminhos de Deus e compreenda a morte de Cristo. Ele morreu para me salvar. Ele está dizendo o seguinte: pastor, você está rodeado do poder das trevas. Pastor, mas como estou rodeado do poder das trevas? Irmãos, entendam bem, esse assunto só pode ser falado por alguém que tem um pouco mais de experiência, que tem um pouco mais de expertise espiritual. Eu não acho que a mente dos irmãos que estão na igreja, nem aqueles que são do mundo, ela é atacada 24 horas. Mas alguém vai dizer: mas pastor, como o senhor pode saber que a minha mente é atacada? Eu não acho.
eu tenho certeza. Quando você conversa, às vezes umas conversas mais simples possíveis, você é persuadido na sua mente. Você observa que às vezes você está próximo a um homem, uma mulher próxima a uma mulher próxima a outra mulher, Satanás ataca a tua mente. E a pessoa que está conversando com você nem sabe que você está sendo atacada, mas Deus sabe. É por isso que eu entendo, da parte de Jesus Cristo, o grande poder da obra na tua vida, na minha vida, em nossas vidas. A morte dele entrou para que ele, na verdade, nos reconciliasse com Deus. Então toda essa obra de ataque que você tem, eu tenho, ela é diminuída, mas não aniquilada. Ele diminui porque você entra em conversação com um homem, com uma mulher, Satanás faz inúmeros ataques, e você fala: oh, por que está vendo isso na minha mente? Se Jesus Cristo não tivesse morrido, homens iriam morrer, e morrer, e morrer, nas mãos do poder de Satanás e seus demônios. Quantos homens eu já vi, e às vezes você fala a coisa mais absurda, e alguém diz: eu quero a vida do crime. Alguém vai dizer: mas pastor, quem vai dizer que é a vida do crime? Talvez você nunca tenha ouvido, mas eu já ouvi. E a pessoa diz: essa é a vida que eu quero. Eu quero a vida de um marginal. Essa é a vida que eu quero, de tráfico, de trocar tiros com a polícia. Essa é a vida que eu quero, de prostituição. Essa é a vida que eu quero, ser uma mulher casada com outra mulher. As coisas mais absurdas são definitivamente anuladas por essa morte. Porque quando ele entra na tua vida, ele entra na minha vida, ele está dizendo: Satanás, acabou o teu reinado. E nós vamos participar de uma santa ceia, entendendo que, ainda que Jesus tenha feito toda esta obra, ele traz recomendação para a nossa vida. A vida de um sacerdote, irmão, de um homem, de uma mulher, é ter entendimento que essa providência não é uma providência que às vezes é alcançada de entendimento imediato na nossa alma. Por quê? Porque é um ato infinito, é um ato de um milagre de Deus. Mas por que ele matou o filho dele? Porque houve a necessidade, pela propiciação, de que nada teria a sublimidade, a equivalência diante de Deus, para que pudesse então representar um verdadeiro sacrifício. Quando Deus fala de Deus, quando falamos de Deus, nós estamos falando da morte de Cristo. Existe um nível, uma sublimidade, uma coisa excelsa. Aí você vai falar: mas pastor, por que tão excelsa? Essa pessoa nunca foi esquecida, irmãos. Em todo mundo é o assunto mais discutido no mundo. Nunca houve uma pessoa no mundo que fosse tão disputada acerca do seu nascimento. Todos questionam no mundo, teólogos, historiadores, pensadores, que tentam agredir a própria lei de Deus. Então essa é a pessoa mais agredida do mundo acerca do seu nascimento, acerca da sua morte. Morreu ou não morreu? Alguns sustentam que sim, outros dizem que não, mas a verdade é que morreu pela Bíblia Sagrada e ressuscitou ao terceiro dia. Nós não estamos diante de um ponto ou de uma razão de religiosidade, mas nós estamos diante de um Deus. Ele está dizendo aqui na sua palavra bem claro que o mundo dele não é esse mundo. Então eu me transporto para o mundo dele e começo a viver sobre as questões dele. Porque não é crível que você viva num mundo e queira misturar os hábitos do mundo com aquilo que vem a ser os ensinamentos de Deus. Por que eu subo nesta tribuna e não tenho nenhuma dúvida que o mundo espiritual de Deus é muito mais forte que o mundo real? Porque já provei de muitas coisas que são completamente antagônicas daquilo que é ensinado aqui. Eu me lembro de uma certa vez, eu ainda era jovem, eu já falei para os irmãos: quando eu gosto de uma coisa, eu gosto muito mesmo, e preciso aprender. E o meu pastor morreu, me ensinou muita coisa, e eu via que ele era um fenômeno das coisas de Deus, e eu desejava aprender as coisas de Deus. Em certa ocasião do meu ministério, eu lembro que um dia eu fui arrebatado, e quando Deus me jogou do céu, a velocidade que eu vim em espírito até encontrar meu corpo foi uma velocidade tão elevada, que não tem palavras no vocabulário do mundo para dizer o que
olhamos para a morte de Jesus Cristo, está dizendo assim, é um ser tão excelso, tão rico, tão poderoso, que ele olha para todos nós e diz assim, eles estão persuadidos pelo mundo terreno temporal, mas eu vou salvá-los, porque ainda que existam vários ramos que desejem permanecer secos, ou desejam permanecer secos, existem muitas pessoas, irmãos, que estão ávidas para poder ter a solidez de entendimento. Ele morreu porque é um poder excelso, não tem nada que possa dar a Deus nesse mundo, que você diga assim, traz para Deus aquilo que seja de maior valor no mundo, traz algumas toneladas de ouro, ele diz, eu sou dono de todo o ouro do mundo. Traz algumas toneladas de prata, eu sou dono de tudo, então não precisa de dar para Deus. Traz algum homem, alguma mulher mais bonita, mais excelsa em beleza, sou eu que faço todas elas. Então o homem não tem capacidade para agradar a Deus, se não ele obedecer a palavra e entender por que Jesus morreu. Claro que tinha que ser oferecida a morte de um homem que encarnado era um Deus, e que agora diante de Deus está sentado à direita de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz, esse é meu filho amado, que me compraz. O mundo espiritual de Deus está na nossa vida, para nós entendermos como vamos participar da Santa Ceia, que esse é um momento que é celebrado há mais de 2.000 anos, 3.000 anos, no mundo inteiro. Quem poderia sustentar uma obra de advento da Santa Ceia que fosse realizada no mundo inteiro? São mais de 184 países. Tem alguém aqui celebrando a Santa Ceia? Tem alguém falando de Cristo, da morte de Cristo? Tem alguém falando da ressurreição de Cristo? Então veja bem, como eu falo sempre para os irmãos, se eu perguntasse ao Lucas o que ele fez aos 4, 5, 6 anos, 7 anos, Lucas não lembra. Lucas está ali, ele não vai lembrar. Agora entenda, grave, irmãos, a profundidade desse assunto. Como alguém vai fazer você receber o entendimento de que você deve servir alguém que morreu há 2.000 anos atrás? Você não lembra nem da hora, nem do dia que você nasceu. Você pode ser criança com 10 anos, pode ser um jovem com 15, ou com 30, ou com 40. Você não lembra. Agora me diz, com que poder o próprio Jesus pode fazer, que ele morreu há 2.000 anos atrás, e ele está dizendo, porque todas as vezes, no momento desse pão, beber desse cálice, anunciar a minha morte. Alguém fala, por quê? Porque só a minha morte tirou da escravidão. Só a minha morte vai poder salvar os eleitos de Deus. Só a minha morte vai fazer a manutenção de uma vida, de uma mulher, de um homem, com entendimento que não deve fazer a vontade do mundo, mas a vontade de Deus. Por quê? Porque o mundo foi decretado como um mundo que já vai ser destruído. Mas pastor, ainda não veio Jesus. Sim, não veio, mas Jesus já veio para milhares e milhares de outras gerações. Não precisa descer para que você tenha temor dele. Você precisa entender o seguinte: hoje à noite pode dar-se cumprimento àquilo que vem a ser a sentença de Deus. Todas as vezes que eu oro, eu trago a memória que no tribunal de Deus tem pilhas e pilhas de sentenças que vão descer. Você está me ouvindo? Pilhas e pilhas. Então eu estou orando e estou vendo uma pilha enorme de processos espirituais. Eu estou vendo outra pilha, eu estou vendo outra pilha. E eu vou aumentando meu temor, porque eu não sei qual será a próxima sentença. E ele vai puxar. E eu não sei se vai ser direcionada a mim, a minha esposa, aos irmãos da igreja, ou qualquer pessoa, eu não sei. E por que eu temo? Porque a Bíblia diz que há um tribunal de Deus. Quando você olha para a morte de Jesus, ele está querendo dizer o seguinte: se abriga debaixo dos meus conceitos. Eu não falo de um mundo temporal, eu falo de um povo zeloso de boas obras, eu falo de um povo purificado, eu falo de um povo que haverá de herdar o reino de Deus. Porque veja bem, irmãos, às vezes de uma forma até um pouco grosseira, às vezes estou conversando de uma forma assim, informal, de uma forma entre um irmão e outro, as pessoas me falam, não, eu creio que eu vou para o céu. E às vezes me despeço dizendo assim, você pode acreditar em que você quiser, mas eu não acredito que Deus, o reino de Deus seja uma lixeira. Eu não acredito. Eu não acredito. Porque se todos vão para lá, eu começo a olhar para a Escritura, Jesus morreu em vão. Se todo homem que afirma que vai para lá de qualquer jeito, Jesus morreu em vão. Ele disse que ele
veio salvar um povo zeloso de boas obras, um povo santo, para que haja equidade da sublimidade que está em Deus e passarmos então para um corpo glorioso e entendermos, valeu a pena todo o nosso sacrifício. Por quê? A Bíblia diz que faço hoje não entende, mas amanhã entenderás. Entenda que há uma sublimidade lá, e pela morte desse ser supremo, que é Filho de Deus, ele aceitou o sacrifício para a reconciliação. Então na morte dele eu entro justificado, e pela fé sou salvo mediante as obras, mediante a graça. Mas a Bíblia diz que eu tenho que ter obras. Esse é um momento para você refletir, que você vai participar da Santa Ceia. Esse é um dos momentos mais gloriosos que o homem e a mulher cristão tenham, porque é um momento de você entender, ele morreu por quê? Se ele não tivesse morrido, irmão de Tim, eu não teria força, nem você, de estar aqui na igreja. Você estaria aí ocupado com as coisas terrenas temporais, como se só existisse esse mundo. Para muitas pessoas que estão nesse mundo, para elas só existe esse mundo. Eles já ouviram várias coisas, mas eles dizem, mas pastor, já ouvi guerras, já ouvi peste, fome, não acabou o mundo. Entenda bem, se você é um pesquisador, uma pesquisadora, uma jovem, começa a fazer estudos e observa como a história mostra que a velocidade do mundo de Deus está chegando em cima do mundo presente e temporal. A velocidade de Deus é que tudo que está escriturado vai se cumprir. Então o mundo vai empobrecer, que vai ficar encurralado até o reino de São diante de Deus. Quando você olha para a morte de Jesus, e que você anuncia a morte de Jesus, e que você começa a viver para o entendimento não segundo a vontade humana, mas segundo a vontade de Deus, você começa a entender que a velocidade de Deus não é a nossa velocidade. A nossa realidade é de 70 anos, alguns vivendo até menos, irmãos. O que Deus quer bradar nesta manhã, nessa Santa Ceia, é que você saia daqui com o seguinte entendimento: o mundo terreno e temporal, ele está com os dias contados, como disse nosso amado irmão pastor Benedito. Agora, não faça caso de uma dispersão, de uma ilusão ou imaginação humana de que está tudo muito longe. Muitas pessoas que estavam entre nós ontem ou há poucas horas atrás já não mais estão. Estavam conosco, mas imaginavam que iam permanecer muito tempo conosco. Daqueles processos que eu falei que a sentença ia ser puxada, eu não sabia qual era a verdade, a providência de Deus. Alguns que estavam tão alegres ontem, hoje já não estão mais entre nós. O que nós temos que fazer? Valorizar, entender e publicar em nossos corações a morte de Jesus Cristo com um valor tão grande, porque aquele que morre como Cristo, ressuscita com Cristo. Mas aquele, irmãos, que morre sem Cristo, ele também, na verdade, não haverá de ressuscitar em Jesus Cristo. Que Deus possa nos dar graça através dessa palavra, que Deus possa nos auxiliar, nos ajudar a entender o porquê ele morreu. É um ato de um Deus infinito, não é compreensível no primeiro momento, como você faz o crivo do seu pensamento lógico humano. Não funciona assim. É como se você estivesse na pandemia hoje. Você sabe quem é o autor da pandemia? Você pode investigar, você pode dizer, responsabilizar. Você não pode, por quê? Porque é um ato divino de Deus. Quem é o responsável por esses vírus, por essas bactérias? Quem? Ele não deixa ser investigado. Ele não deixa, na verdade, ser de forma perceptível. Deus não deixa nenhum rastro no mundo, nem o próprio Filho sabe das coisas que Deus faz em muitos momentos. Aí naquele dia, quem vê o Pai vê o Filho. Mas aí os seus discípulos perguntaram: Senhor, quando se dará esse último dia? Jesus Cristo responde: nem o Pai, quer dizer, somente o Pai, nem o Filho sabe a hora de que haverá de dar fim em todas as coisas. A morte de Jesus, irmãos, é muito importante para todos nós. Que Deus nos dê graça nesta manhã e possamos sair daqui com o entendimento que Ele diz que todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Ele está anunciando para você e para todos nós: não existe só esse mundo. Se você quer se deleitar nesse mundo, você está redondamente enganado. Não pensa que existe só o mundo
e que você está empregado, ganhando seu dinheiro, e você está casado, vai na casa da sua mãe. Não existe só esse mundo. O mundo espiritual de Deus, ao qual a morte de Jesus Cristo proporciona a todos nós, é muito mais sólido de tudo e qualquer coisa que nós estejamos pensando entre nós. E as palmas louvam e agradecem.